está com a nossa casa. Oi? Estão ouvindo? Sim, Selma, perfeitamente. Tá. Talvez seja pela condição, né, onde nós fomos chamados a trabalhar um pouco, né, pela família universal, como Adão explica para a gente, ensina para a gente a espiritualidade maior também, que antes de tudo, né, a gente ali naquele território ali onde se encontra o nar, parece às vezes que a gente não está alcançando, parece que a gente não está vendo resultado, né? Mas se a gente pensar nessa mensagem, nessa leitura de hoje, talvez a gente consiga encontrar vontade de continuar, de acreditar, né? Porque quem são os aflitos, né? Quais são? Onde estão? Geralmente a gente pensa nos aflitos, as pessoas em conflito emocional ou atingido por grandes doenças, grandes problemas, né, de difícil solução. Mas os aflitos estão em todo lugar, inclusive entre nós mesmos, né? Porque nós somos somos também os doentes, né? Que estamos nos valendo da mediunidade, do espiritismo, né? Para conseguir algum apoio de autoajuda para a gente ir se curando. Nós escolhemos o espiritismo como uma doutrina, como um norte, como uma direção, né? Tem tantos outros que escolhem outras direções, sejam elas religiosas ou não, né? Não importa, o importante é sempre a gente ter uma base de auxílio para nós mesmos, né? Então, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, é essa parte do provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Aqui no meu evangelho é página 69. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo, que seria preguiça mais que virtude. Então, a gente tem que ter bastante atenção com esse ponto, porque muitas vezes a gente, por crenças erradas, por orientações que às vezes recebemos equivocadas, a gente entende que as aflições, as dificuldades, a condição de prova é necessária, né? Ela é punitiva. Ah, eu sou pecador, eu preciso passar por isso. Ai, tudo tem que ser como está colocado. Vamos deixar o barco tocar, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Só que às vezes quando a gente está no meio do furacão, sozinho a gente não consegue entender isso. Por isso que vêm pessoas para nos mostrar, para nos tirar desse olho do furacão e mostrar que a situação existe, mas também existem alternativas. Então, eu vejo o nosso papel como medianeiros é sempre mostrar isso para nós mesmos e para as pessoas que cruzam no nosso caminho. Não
reforçar a aflição daquela pessoa, reforçar aquele problema, mas sim tentá-la olhar de uma outra forma. Ah, todo mundo vai virar psicólogo agora, vai fazer terapia, né, com os outros? Não é nesse sentido. Mas é no sentido de aguçar nossa memória de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós estudamos aí na casa, que todo dia estão nos ensinando. Então, numa situação dessa, ou diante de uma pessoa em aflição, ou de nós mesmos, que às vezes nos encontramos em situações, né, que nos afligem, nós temos essa possibilidade, essa vontade de lembrar de tudo isso, de trazer isso para a prática, né, com vontade mesmo, com fé prática, né, de dizer, não, espera aí, eu estou aqui, mas eu vou conseguir atravessar por isso. Continuemos aqui. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Né? Outra atenção que a gente precisa ter. Será que nós estamos na prática fazendo qualquer coisa, por menor que seja ou por grande que seja, para realmente alcançar o outro com um bem maior? Ou ainda nós estamos para nos sentirmos eu que estou fazendo, eu que faço, eu posso, eu aconteço, né? Não sei. Isso a gente tem que ir descobrindo cada um no seu tempo. Os sinais, eles vêm, eles mostram. A gente precisa ter coragem de refletir sobre isso. Mas também o que eu percebo, o que eu sei, que eu já assimilei como uma verdade, é que não importa, qualquer bem que você esteja fazendo, ainda é mais meritório do que você não fazer nada. Tá? Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentação e com fé. É tudo o que ele vos pede. Então, além de tudo que a gente tem, às vezes a gente acaba ainda procurando mais coisa, né? Mais sarna para se coçar. A gente já não aguenta nem com os nossos, e a gente entra naquele sentimento que não, que eu preciso fazer pelo outro, porque eu tenho que fazer por esse, por aquele, pela minha família, por meu irmão, pela minha tia, pela minha amiga, mas será que eles querem que a gente faça? Será que eles notam que a gente está tentando fazer? Será que seria egoísmo se a gente não fizesse? Não. O Evangelho fala, não vamos aumentar aquilo que nós não temos perna para aguentar. Muitas vezes é caridade também você se colocar ao lado. Não abandonar aquele irmão, mas se colocar ao lado. Não resolver, como a gente tende a isso, né? Acho que médio tem muito isso. Até a gente entender o que é caridade, né? Já bateu cabeça por aí afora, né? Porque a gente acha que a gente tem que sair, resolver tudo, catar tudo, e vamos, e vamos, e vamos. Se realmente é uma pessoa que está prostrada, né? Inabilitada, a pessoa está ali dependente, seja por uma condição física, por uma condição de saúde, seja por uma condição emocional que, né, colocou ela numa profunda depressão, seja por um vício que ela não consegue vencer.
Aí, ainda assim, a gente realmente tem que tomar, às vezes, a frente em alguma coisa, mas sempre procurando achar esse eixo. Aí o Evangelho fala assim: não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Ora, a gente sabe que no plano espiritual, nas colônias, aí, quando a gente lê os livros, né, fala que tem hora para dormir, hora para descansar, tem hora para recrear, hora até férias, vamos dizer assim, né? O que é isso? É mostrando para a gente que tudo tem um limite. E nós ainda não somos deuses verdadeiramente assim. Nós não desenvolvemos, né? Somos centelha divina, mas a gente ainda não conseguiu desenvolver toda essa plenitude. Então a gente precisa do refazimento. Aí o evangelho continua: torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Então, também a gente não pode tomar por verdade, para mim, né? Regras, orientações, dietas e isso e aquilo. Cada um de nós é um ser, né? E se nós ainda estamos aqui nesse planeta denso, o nosso corpo aí, ele também é diferente do outro. Então, um corpo precisa de algo, o outro precisa de outro algo. Então, procurar os meios da ciência, de estar atento à saúde, né? De procurar manter seu corpo saudável. Se você já tem alguma doença crônica, procurar acompanhar, procurar, né, se orientar de como ficar melhor, né, dentro desse quadro, mas sem nos torturar, sem fazer algo que a gente realmente ainda não consiga, né? Outra coisa é o sofrimento que se impõe para o alívio ao próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício, que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a mansandra infectada levar a consolação, vós que manchais vossas mãos, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração, não adormeceste no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, aqui são exemplos práticos que o Evangelho nos mostra como alcançarmos o irmão em aflição. Se nós não podemos dar bens materiais, se nós não podemos impactar a vida daquela pessoa com uma melhoria abrupta da sua condição de vida, né? Seja de moradia, de bem-estar. Então, façamos aquilo que estiver ao nosso alcance. E aqui ele traz vários exemplos, né? De como que nós podemos alcançar uma pessoa em aflição e sermos úteis, mas sempre lembrando no limite do nosso limite, vamos dizer assim, né? Mas vós que retirais do mundo para evitar suas seduções, viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas? Uma vez que fugis da luta e desertais do combate. Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei
as humilhações sem vos lamentar, pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Que são o desenvolvimento das virtudes morais aqui, né? Porque às vezes a gente tem muita prática, a gente fala é o médio tarefeiro, a gente faz muito para fora, para o externo. Mas ai, não pisa no meu calo, né? A gente fala isso às vezes. Olha como que a gente é, né? E imaturo, às vezes, na postura da gente. Então, até onde que a gente realmente é capaz de buscar nossa evolução, as virtudes, né, morais que Jesus ensinou. Ele continua aqui: deve-se pôr termo à prova do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dizemos e repetimos frequentemente que estáis sobre a terra de expiação para arrematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores, o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas, se esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Então, ele afirma, né? Se esse pensamento provoca compaixão, né, indulgência, preocupação em certas pessoas, por que que nós não poderíamos, então, tentar diminuir? Muitas vezes a gente não consegue colocar termo, mas diminuir, mitigar o sofrimento do outro. Se muitas vezes se deixamos de fazer, nós podemos ajudar esse irmão a se afundar definitivamente, né? Como ele fala, porque poderiam ter consequências funestas. Então, a pessoa já está numa aflição, num sofrimento, no escuro, sem luz, no fundo do túnel, aí vai lá e afunda, mas segura a cabeça da pessoa para não levantar. Não, vamos tentar fazer o que tiver ao nosso alcance. Assim que eu entendi, tá, gente, essa passagem. Se alguém quiser também já fazer alguma colocação, tá? Alguns pensam que desde o momento que se está sobre a terra para espiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmo aqueles que querem crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas podem ir, elas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos: tu não irás mais longe? Sabeis se sua providência vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto? Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingidos, é a justiça de Deus. É preciso que ela tenha seu curso, mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus nos colocou em minhas mãos, se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento.
Se não me foi dado como prova também, como expiação, talvez, deter o mal ou substituí-lo pela paz. Ajudai-vos sempre, pois, em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo o coração do homem, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. Né? Por que ele coloca isso aqui? Porque nós somos melhores? Não, mas porque a gente tem tanta informação, né, do plano espiritual, né, do pós-vida, do antes-vida na Terra. Então, isso que ele coloca aqui, porque o espírita, melhor que todos, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e devotamento. De qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas é só Deus que pode detê-la ou prolongá-la segundo julgue necessário. Isso é tão forte, né, na nossa vida, quando a gente para, assim, com mais amadurecimento, assim, um pouco mais da vida, a gente olha, assim, para trás, tantas atitudes, né, que a gente teve, talvez por essa incompreensão, né, dessa mensagem, a gente sair que nem doido para tentar resolver, para tentar minimizar, para tentar abrandar, né, fazendo coisas, né, e aí a gente pensa, e aí o sofrimento, porque às vezes a gente não conseguia aquele 100%, aí a gente se revoltar, ai Deus, mas na verdade não é isso, na verdade é que façamos a nossa parte, mas com confiança que quem está no leme é Deus. Muitas vezes a prova da gente está em justamente estar ao lado daquele irmão ali na aflição, né, dando o suporte necessário, porque não é fácil também. Por exemplo, se a gente pega um caso de doença na família, vamos pegar um caso bem próximo da gente, né? O doente, né, doenças crônicas, terminais, muitas vezes, ele tende a ficar tão desgastado emocionalmente, é tanta dor, é tanto mal-estar, é tanto remédio, é tanto limite, que aquilo leva a pessoa a uma exaustão emocional. E ela cria uma revolta, às vezes, dentro dela. E ela precisa expurgar isso. E, às vezes, quem está do seu lado ali ajudando, é nesse que ela vai expurgar. E aí vamos dizer que esse irmão que está do lado é um espírita. Olha só a nossa responsabilidade, né? A gente vai estar ali ajudando, fazendo a nossa parte, acreditando que estamos fazendo a nossa parte, e ainda levando desaforo, literalmente, levando desaforo para casa. Mas aí vem essa mensagem nos dizer isso. Por que o espírita, melhor do que ninguém, tem que ter isso muito claro? Porque a gente sabe que nós estamos a caminho, que nós estamos em evolução, que nós não somos perfeitos ainda, embora tenhamos a centelha divina, ainda não despertamos para isso, que aquele irmão está num sofrimento muito, às vezes, né, muito maior do que a gente, porque a gente ainda tem perna para andar, braço para pegar, pode ir numa geladeira pegar uma água, escolher uma coisa que quer comer. Aquele irmão que está ali acamado, não. Ele come o que é dado, ele leva, né? Banho se lhe dá. Então, onde está a nossa resiliência, a nossa capacidade de realmente termos esse devotamento e seguir em frente, falar, não, tudo no curso de Deus, a gente vai continuar firme aqui. Né? Nesse sentido, tem um livro que a gente gosta muito de ler aqui, que é Jesus no Lar. Ele fala lá no capítulo 16, o auxílio mútuo. Ele fala assim, diante dos companheiros, André leu expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação.
Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender a própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor enfraqueceram-se, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania do inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadíssimo: não perderei meu tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido, sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade, precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito e aconchegando-o ainda mais. Marchou adiante, embora menos rápido, mas marchou adiante. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indente de semelhante desastre. Descobrir a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado a ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil ao trem, conseguia triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que recorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso ao nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Então, com essa leitura, né, eu finalizo aqui a nossa explanação, deixo aberto para quem quiser fazer considerações, ajudar, né, nessas reflexões que eu achei tão bonito dessa passagem de Jesus no lar. Obrigada, Selma, pela reflexão de hoje. E agora eu deixo para, se alguém quiser fazer um comentário ou perguntar algo para a Selma, fique à vontade.